Escalamaloma, pessoas! Eu sou o Schwarza, bem-vindos aqui ao meu canal mais uma vez para mais um vídeo para vocês. E hoje um vídeo meio diferente, um vídeo que é uma entrevista, uma conversa, um bate-papo com os meus amigos do canal Meteoro Brasil. É nóis! Aqui o homem mais simples e a mulher mais sábia. Muito obrigado, Schwarza! Valeu mesmo, cara! Né? E a gente tá aqui conversando, né? Vamos conversar, na verdade, nossa, eu tô falando como se já tivesse acontecido a entrevista. Você vê que, como o Albert Einstein falou, passado, presente e futuro coexistem ao mesmo tempo, e eu estou colocando em prática. Um erro meu também numa lição de física. É assim que se faz divulgação científica. É assim que se faz divulgação científica. Tem que aproveitar cada oportunidade, cada erro, e no meu caso, por exemplo, o erro acontece o tempo todo, então, na verdade, eu não iria abandonar, eu não iria deixar passar. Bom, o Meteoro Brasil... O Meteoro Brasil, eu já falei deles bastante aqui no canal, já recomendei o canal deles aqui. Eles já fizeram um ótimo vídeo, aliás, acho que foi a melhor resenha que o meu livro recebeu, foi do canal deles, eu agradeço muito pela Foi resenha. Um prazer ter a chance de ler o livro, cara. Eu agradeço muito, vocês foram muito carinhosos, muito, como é a palavra? Caridosos, né? Vocês foram muito legais com o meu trabalho. E aí eu estou em Curitiba, né, cobrindo um evento, e descobri que eles moram aqui, falei, por que não? Por que não gravar uma collab? Olha só que maravilha! Então estamos aqui, né, com nossos amigos, e eu separei algumas perguntas, porque eu ia ficar muito nervoso durante a conversa, e eu falei, não, tem que escrever, senão eu vou esquecer tudo. E aí, olha a pergunta que eu ia esquecer, né, como surgiu a ideia de usar personagens? Vamos lá, eu acho que a ideia de usar personagens surgiu antes do canal existir. É verdade, a Mulher Mais Sábia, que é assim, a nossa grande coisa, o nosso amor, a nossa paixão, o nosso símbolo, né, ela precede o canal. Ela vem desde antes do canal. Nossa, já existia antes. Tô falando sério. Então eu tinha um trampo assim que era mais de mídias sociais do que qualquer outra coisa na época, né? E tinha tido, Schwarz, uma história assim meio triste assim com um desenho. Nunca tinha tido a oportunidade de desenhar, nunca tinha sido encorajado, né? Aí esse ser humano maravilhoso aqui perto da gente, ela fala assim, pô, não pode o cara ter vontade de desenhar e não ganhar incentivo. Ela vai lá, ela me compra, falando sério, materiais 1000, assim, cara, tinta, lápis, lapiseira, papel e uma mesa digitalizadora, né? E para aquele trampo que eu tava fazendo na época, ela falou, por que você não tenta fazer animação e desenho para esse trabalho que você tem aqui agora? Eu falei, pô, mas eu não sei fazer nada disso. Porque você nunca tentou, tenta fazer aí. E ela cobrava para desenhar e para animar e tal. Daí eu fiz assim, daquele jeitinho mesmo, super, né, amador mesmo. Naquela época indo no Photoshop, né, animado. Isso, eu animava no Photoshop quadro a quadro, como se fosse um stop motion, assim, né. Mas dava um trabalho. Mas já era o mesmo espírito das animações do Meteoro, assim, combinação de tecido com fotos, com desenhos, assim, um clima assim, de colagem e tal, né. E fiz isso para divulgar, acho que um projeto que a gente tinha lá, que era um jogo, né, sobre reciclagem, esse trabalho aí que eu tinha. E a personagem da Mulher Mais Sábia entrou ali. E aquilo ficou na minha cabeça, assim. Falei, pô, que legal isso, né? Vou deixar pra trás isso agora, sair desse trabalho. Falei, não, vou pegar essa personagem pra mim. Fui eu que criei. Olha só. Aí levei pro canal, eu incentivava muito, queria ver acontecer, né? E foi isso, assim. Aí precisava de um outro personagem pra interagir com a Mulher Mais Sábia. Aí eu me desenhei lá, porque eu não sou tão criativo assim. Eu tinha inventado uma personagem, vou inventar o segundo. Foi isso. Então, essa personagem, a Mulher Mais Sábia, ela já existe há anos. Ajuda aí a gente, 2000 devia ser 15, por aí. 15 ou 16. 15, 16. Caramba, que coisa interessante. O canal existe desde... 17. Caramba, vocês tiveram uma sessão meteórica no YouTube. Você acha? Porque vocês tiveram, em um ano, já estão perto dos 400 mil? Ou já passaram 400? A gente tem hoje, por aí, 400 É um fenômeno, meu Deus do céu. Essa personagem, a Mulher Mais Sábia, ela tem alguma influência da Garnet? Quem não sabe, a Garnet é uma personagem do Steven Universo. E assim, a única coisa, né, que teria assim, que teria uma ligação é que ela também tem um olho, né? E ela esconde o olho com óculos escuro, né? Muito assim, eu adoro o Steven Universe, acho que a Rebecca Sugar Nossa, é uma referência pra gente, a Rebecca Sugar. Maravilhosa, assim. Mas a ideia era ter 3 personagens que vieram depois, assim, eu acho que outras 2 ainda foram subutilizadas, a série animada foi ficando pra trás, porque é mais difícil de fazer, Schwarza, de verdade mesmo, né? E aí hoje, assim, com vários outros projetos e tal, acaba ficando difícil. Mas a ideia era assim,
tem uma mulher mais corajosa, né? Sim. E todas têm 3 olhos, né? E essa que é mais corajosa, ela tem esses 2 olhos que nós usamos normalmente, assim, que simbolizam a razão nesse contexto, portanto, tampados. Ela só enxerga com aquele terceiro olho imaginário, né? Tem uma mulher mais forte, que só enxerga com a razão, e tem essa mais sábia, que tem os 3 disponíveis para ela, mas está fechado. E ela está olhando para dentro dela, encontrando uma verdade lá. Assim. Esse era o conceito assim, adicional. Né? Mas eu estou pronto para admitir assim, que a obra da Rebecca Sugar é uma grande influência. Assim. É uma baita de influência, né? Ela tem um trabalho muito bom na animação. E uma coisa também que eu queria perguntar para vocês sobre não é perguntar, é um comentário. Como cada uma tem uma característica forte, cada uma representa uma linha de pensamento, né? Vocês podem usar cada personagem como uma análise, fazer uma análise de uma situação específica sobre o olhar de cada uma das 3 personagens, né? Um olhar que a mais... gente queria chegar. Então estamos conseguindo. Estão conseguindo. Tem que desenvolver mais a nossa série animada, né? Porque a gente começou com essas animações e depois foi para um terreno que a gente conhece melhor, né? Que é o de ensaio propriamente, né? Uma coisa, acho que mais documental, talvez. Que faz parte das nossas cartas na manga, assim, né? Informação jornalística, enfim. Então, pra gente é muito mais tranquilo trabalhar com esse tipo de material, com edição de material fonte e texto, né? A animação, ela dá um pouco mais de trabalho, realmente. É mais longo o processo de produção, assim, então a gente não consegue fazer uma produção de animação tão recorrente assim. E é só vocês dois. Só nós Pra dois. animar... Nossa, é um trabalho... Eu já tentei animar sozinho um projeto. Nossa, é muito punk, mano. É difícil. E eu fazia uma coisa parecida com vocês fazem, colagem. Eu fazia um caminho que não é o convencional de animação, né? Porque eu não sou animador, né? Mas eu sou um curioso, gostava de desenhar. E, nossa, foi um parto, assim, pra concluir o negócio. E tinha que 5 segundos, 10 segundos, eu acho, de animação. E deu muito trabalho. Então, demora muito, assim. A gente tem experiência com edição, né? Mas também, a gente, pra animar, assim, é outro tipo de técnica, de conhecimento, assim. Eu acho legal, continuo incentivando, assim, né? Ela me cobra muito pela série animada. Outras pessoas querem ver aquilo acontecer, né? Mas aí a gente está conversando aqui em abril. Em abril eu não consegui fazer nenhum episódio. Né? Então a gente tem outras linhas de conteúdo e tal, essa que é documental ou ensaística, pode falar assim, ocupou toda a pauta. Muita coisa aconteceu, claro, né? Tem várias dificuldades, mas eu quero muito, sabe, andar por aí, porque é ali que criativamente eu me realizo, assim, né? Independentemente de público, número ou qualquer outra coisa, assim, meu coração externar essa ideia, né? Meu coração tá ali. Muito legal. Bom, eu tenho outra pergunta aqui. Eu queria falar mais de animação, mas né, senão eu ia ficar só falando de animação, porque eu ia falar uma coisa pra vocês sobre também apego aos personagens ou apego ao trabalho, porque eu tenho muita coisa assim com edição, de alguma ideia que eu tenho, e às vezes ela é legal na minha cabeça, mas eu não sei se o editor, se o animador vai conseguir realizar. E de repente vocês têm esses personagens e entregariam na mão de editores, de animadores, assim, de boa pra fazer. Eu vou escrever, vou dar orientação. O lance é saber cadê os editores e os animadores. Você é editor, você é desenhista? Isso tá aqui, ó. Mande seu currículo para o projeto é desse tamanho assim, né? Não tem muito... É um sonho, assim, muita ter margem. gente que trabalha com a gente e tal, que faça isso, mas ainda não rolou, né? Não tem... Hoje a gente tem reforços assim para nos ajudar no atendimento em mídias sociais, Charles. Foi o que a gente priorizou, porque é onde a gente sentiu que estava passando mais vergonha. A gente estava falhando muito no atendimento, responder mensagem, responder e-mail. A gente tinha um volume de comunicação e nenhum de nós é muito bom nisso. Assim, a gente demora muito para responder. É organização, que é uma coisa que a gente não domina aqui. A gente deixava passar, às vezes lia, não respondia, sabe? Isso acabava magoando as pessoas, né? Então a primeira coisa, assim, que quando deu para trazer alguém, a gente falou, não, essa tem que ser a primeira coisa, alguém para dar conta de responder, de anotar sugestões e de dar essa resposta, essa atenção, assim. Pra gente não deixar as pessoas falando sozinhas, assim. Muito ruim. Eu também preciso, porque às vezes as pessoas mandam e-mail, você já deve ter mandado e-mail para mim e eu não respondi.
E não é questão de eu não quero responder, ou o Schwarza ficou arrogante, não responde mais pessoas. É que realmente não dá. O fluxo de pessoas que tentam se comunicar com a gente possibilita esse tipo de coisa. Às vezes fica bem difícil. Daí a gente recrutou ajuda para isso, porque a gente também acha assim, que assim, qual é o sentido de, sabe, abrir um diálogo com o público e depois não ser capaz de tocar esse diálogo. Então a gente sentia muita falta disso, assim. E eu ficava super triste quando eu começava o dia, sabe, recebendo um e-mail, caramba, eu escrevi de quando em quando eu ainda ganho uma bronca dessas. Pô, eu escrevi faz tempo, eu não ganhei resposta e tal, mas eu acho que está conseguindo organizar isso melhor. E daí a gente consegue fazer um atendimento focado, assim, mais direto, sabe? Não perde, não deixa tantas pessoas falando sozinhos mesmo. Realmente precisa de ajuda para esse tipo de coisa. Bom, eu acabei esquecendo de apresentar vocês devidamente no início, porque como eu já sou amigo de vocês, né? Bom, para quem não conhece o canal do Meteoro, né, aqui no YouTube, é um canal que ele aborda a cultura pop, mas ele procura algumas visões filosóficas por trás das camadas que muitas pessoas às vezes não enxergam num desenho, num filme. Eles conseguem destrinchar um conteúdo, um filme, uma série, e ver as mensagens filosóficas que estão por trás deles e que às vezes as pessoas não percebem porque estão acostumadas a ver pela superfície. Eles fazem uma análise sobre esse tipo de conteúdo, e quando eu vi esse tipo de conteúdo no YouTube, foi uma paixão à primeira vista. Eu virei fã deles e fiz questão de compartilhar esse tipo de conteúdo que acho que faz falta. Tem que fazer o reconhecimento aqui, assim, né? A gente não teria conseguido chegar aqui sem uma ajuda que o Schwarza deu pra gente lá nos primórdios do nosso trabalho, assim. Então o Schwarza, né, desse tamanho que ele tem lá no YouTube, ele conseguiu enxergar uma formiguinha lá e tratou a formiguinha bem. Então a gente é grato, reconhece, né, e vai agradecer textual, frontalmente, toda oportunidade. 3, 2, 1... Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Vocês estão igual o Silvio Santos, já criaram bordões próprios de vocês. Então, bom, uma outra pergunta que eu separei aqui é uma pergunta sobre o YouTube. Bom, a gente somos colegas de trabalho, Silvio Santos não. E vocês acham que a plataforma ela é justa? E eu digo justa no sentido de que no YouTube é bem democrático, todo mundo fala de assuntos diversos, mas eu percebo que existem umas tendências, né, alguns segmentos que acabam tendo mais destaque do que outros, e eu não sei se o algoritmo ajuda de alguma maneira. Então, vocês acham que a plataforma é justa para o conteúdo diversificado? É legal você falar do algoritmo, assim, né? É algo que a gente tem trabalhado bastante, faz parte da pesquisa de vários pesquisadoras que estão trabalhando com isso, e uma em especial é Cathy O'Neil, que é uma matemática Sabia que você o algoritmo pensei nisso. Ela trabalha com algoritmos, né, enfim, o sentido subjetivo que os algoritmos causam na gente ou provocam na sociedade. E algo que ela diz assim que nos marcou bastante: algoritmos são formas de automatizar o status quo. Porque o algoritmo se baseia em alguma coisa que existia antes dele. Como a mídia analógica distribuía vídeo, né? O algoritmo está simulando isso. As pessoas entendem, né, que deve ser. A gente tem essa ideia meio boba, né, de que o algoritmo é uma coisa, não, é da máquina, como se fosse algo absolutamente material e objetivo. E na verdade ele é feito de subjetividade. E como é que a gente cria um algoritmo que vai lidar com uma imensidão ali, um mar de informações, e precisa entregar essas informações para as pessoas? Bom, esses critérios vão ser definidos de acordo com as prioridades subjetivas de quem programa, né? Não só das pessoas, mas da cultura e da sociedade que programa esse algoritmo. E aí é que está a questão. Talvez os critérios, as prioridades e a subjetividade que estão programados ali levem a consequências que não estão sendo legais, e a gente está percebendo isso, né? Que os critérios, como a gente fala bastante disso, né? A ressonância, sempre quando tem polarização, alguma coisa o algoritmo privilegia, né? Eleva aquilo.
qual é a consequência? Temas que são muito divisórios, temas né, que é o que a gente está vendo agora, comunicação polarizadora. Isso acaba ganhando muito mais destaque, então vai acirrando, né, a polarização, acirrando sempre a divisão. Ele vai se retroalimentando, né? Exatamente. Então, acho que não dá pra gente dizer assim acho que não dá para dizer que nenhum algoritmo é justo e objetivo. Né? E acho que é por isso que a gente tem que estar sempre olhando para ele, né? E sempre questionando e sempre dizendo, não, pera, por que a gente está fazendo desse jeito? Né? De onde veio? Quais são os critérios que nos levaram a elevar esse ou aquele tipo de mensagem, a considerar que esse tipo de comunicação aqui é melhor ou pior? Quais são os interesses da plataforma? Né, quais são os interesses das pessoas que estão envolvidas, quais são os interesses dos anunciantes, e entender tudo isso como uma questão social, e não uma questão de máquinas. É muito mais sobre pessoas. Né? Sim, uma coisa que eu percebo muito... Quer acrescentar alguma coisa? Não, é só porque eu lembrei do é quase um slogan, que é do Flusser, que é outro cara que ocupa a cabeça dessa moça aqui. Nossa, Flusser. Como é que é a ideia básica? Toda máquina ou todo aparato técnico, ele reproduz a ideologia do seu criador, ou a subjetividade do seu criador. Né? Então não dá para fingir, né, que essa máquina matemática, que esse algoritmo e tal... Que ela apenas é. Ela apenas é objetiva, né? Porque não é isso. Está reproduzindo o que alguém achava que ela deveria ser. E, na minha opinião, está reproduzindo a maneira como a mídia analógica lá atrás distribuía o conteúdo. Né? A gente sabe que no mundo analógico, notícias polarizadoras teriam prioridade num telejornal, numa rádio, num jornal impresso. Ainda tem. Né? E o algoritmo, ele segue dando mais visibilidade para esses conteúdos polarizadores, jogando todo o público numa espiral radicalizadora. Né? Então, é de se pensar nisso. Assim, eu sou super grato à plataforma, sem ela a gente não ia estar fazendo muita coisa, mas eu ia adorar que os caras do YouTube dessem uma olhada lá o vídeo está na plataforma deles, na palestra da Cat O'Neill. O que eu acho que o YouTube, às vezes... é pouco eficiente nesse sentido, é de que a análise de conteúdos que são nocivos ou que são perigosos não passam tanto assim por uma análise manual, humana. É muito dependendo do algoritmo, que o algoritmo vai tomar conta, que o algoritmo vai conseguir barrar aquele vídeo de crescer, e às vezes o algoritmo se engana. É uma máquina matemática. Entendeu? Então tem muito vídeo que passa pelo filtro e tem muito vídeo que não tinha conteúdo de violência ou de ódio que acaba sendo barrado pelo algoritmo por conta de erro. Então eu acharia que tivesse... Eles falaram, né, que pegaram mais pessoas, que agora a função humana, né, de revisar vídeos vai ter mais pessoas. Né? Vamos ver nos próximos anos, mas até aqui eu enxergo muito isso, que o algoritmo ele comete erros. Ele deixa passar algumas coisas e barra outras. Isso é uma outra coisa também, a confiança excessiva nos grandes dados, né, no Big Data e no algoritmo. Não, eles vão saber fazer as escolhas corretas. E, primeiro, realmente, como você diz, o algoritmo erra, né? E quando erra, as consequências podem ser terríveis. Sim. Né? Especialmente porque a gente está confiando que eles são perfeitos e vão sempre acertar. E outra, as pessoas sabem burlar o algoritmo também. As pessoas se adaptam a ele. Assim. Sim. Então, o ser humano, né? Uma das qualidades do ser humano é se adaptar ao meio que vive. Seja o meio físico ou virtual. Um detalhe também que eu acabei não falando é que vocês não estão vendo eles direito, né? Porque no canal deles eles não aparecem. Faltou explicação disso, é verdade. As pessoas datam, meu Deus, porque que enquadramento é esse, Schwarza? Por que você colocou a câmera lá e tal? Então, no canal deles, eles são personagens de animação, eles duplam os personagens. E existe todo um mistério, alguma coisa assim, de que eles não aparecem muito. Eu acho que nunca teve uma oportunidade também, né? Algum motivo especial. Essa história é engraçada, porque ela denuncia a falta de planejamento do Meteoro como um projeto. Ninguém nunca planejou nada, né? A gente começou a colocar as animações lá, aí não demorou muito, vinha essa mensagem, por favor, não mostre o rosto. É. Nunca mostre o público pedia isso, né?
Aí ficou foi assim muito de propósito. Na medida em que foram surgindo outras formas de conteúdo, tipo ensaio e tal, talvez houvesse margem para isso, né? Mas assim, até aqui a gente tem observado, mas vai chegar uma hora aí que talvez não dê para... A gente trata meio como um segredo aberto, entende? A gente não fica também fazendo muito, não pode e tal. A gente só não fica promovendo, né? Que é uma forma, assim, de tentar lidar com isso meio de boa, assim. Mas acho que é inevitável, à medida que o canal vai crescendo e tal, talvez uma hora a gente precise e tal, e enfim. Meteoro vai estar no evento X. Meteoro vai estar no evento, mas como que eles vão? Eles vão fantasiados de personagens? De boa, assim, Schwarza, a gente não guarda essa decisão nem pra gente, assim. A gente deixa pras pessoas mesmo aí. A gente foi convidado a fazer uma palestra no final do ano e a gente perguntou para os apoiadores, assim, olha, o que vocês acham, né? A gente vai fantasiado, vai atrás de um biombo, daí eu achei engraçado que muitos deles responderam assim: a gente já sabe que vocês façam o que vocês quiserem, sejam felizes, assim. Não, mas é legal, então a questão de vocês não aparecerem assim é mais por conta do público que vocês cativaram. Poderia ter sido aqui a primeira vez, é só que a gente combinou em cima do horário e não deu pra consultar a base. Eu ia fazer já um sensacionalismo. Vocês vão saber quem é o Meteoro. Eu só acho importante, assim, sempre consultar essas pessoas em toda e qualquer decisão. Seja assim, estruturante ou até editorial mesmo, assim, porque o projeto não existiria sem essas pessoas que apoiaram, né? Hoje, assim, eu vivo só para isso, assim, trabalho bastante, né? Ela trabalha bastante com Meteoro, mas tem uma carreira acadêmica também. Mas, assim, nada disso existiria, cara, se não houvesse essa generosidade, esse ímpeto de generosidade que existe na internet, né? A gente está acostumado a falar que na internet tem o hate, tem esse problema, tem a toxicidade, não sei o quê, mas tem um princípio de generosidade que é parte do que é ser humano, é se oferecer, é se dar e tal. E eu acho que o projeto é meio isso, assim, porque a gente tava no pior na época, e a gente foi oferecer um conteúdo para a rede, para ver o que ia dar, né? E virou, assim, né? A gente ofereceu primeiro, pediu depois. Que não é, assim, muito seguro, economicamente falando, mas deu certo. Mas quem que é? É a Amanda Palmer que fala aí que a arte e a comunicação podem se estruturar dessa forma, assim, né? Mas aí é um exercício de confiança na generosidade, que é um valor, assim, importante para o que é ser humano, né? Oferecer o trabalho primeiro e depois, quem sabe, tomara com sorte, sabe, o mundo me recompense. Mas na minha experiência pessoal, é assim, quanto mais você se joga no mundo, mais o mundo te acolhe. Coragem, em geral, é recompensada. Bom, eu tenho outra pergunta, e é uma pergunta, assim, que, na verdade, eu tentei responder interiormente e eu fiquei desesperado e triste. Então, eu quero compartilhar essa tristeza com vocês. Que bom. Vocês acham que vai... Venha que você vai ser acolhido. Vocês acham que é possível, se um dia vai ser possível consertar o estrago que as fake news, a polarização e toda essa desinformação que está acometendo aqui o Brasil, que está pegando no Brasil, será que vai ter conserto um dia? A gente vai conseguir voltar a confiar nas informações e espalhar menos besteira? O que vocês acham? Acho que... Eu não sei se eu tenho outro jeito de responder, eu não sei. Espero que sim, né? A gente quer. Eu acho que existe essa possibilidade, assim, sabe? Mas requer um processo de... Não sei, meio clichê, é educação, né? Não tem outra resposta, assim. Requer uma reconstrução da nossa capacidade crítica, da nossa capacidade de procurar informações, de questionar, de aprender e de entender o valor do aprendizado, todas essas coisas, entende? Não é só um elemento. A fake news como um elemento corrosivo, ela é uma manifestação de uma série de outras coisas que estão em ruína, assim, que estão em processo de ruptura. Precisa uma reconstrução disso, assim. Acho que tem pessoas interessadas nisso, né? A gente tem uma certa tendência a achar que
é só desgraça, né? Não. Porque a desgraça é muito vocal, a desgraça é muito barulhenta, mas a gente tem resistido no empenho de formar pessoas, tem resistido. Você é professora, né? Então, e assim, até agora as pessoas têm resistido, né? Nesse empenho de formar, de ensinar, de entender, de construir as coisas assim. E acho que não é agora que vai parar, né? A não ser, sei lá, no evento de um cataclismo. Uma guerra civil maluca. Que animador. Mas é complicado mesmo. Schwarz, assim, nesse exato momento, tem teoria conspiratória definindo política pública no Brasil. É isso que está acontecendo. Né? Vamos ser claro, vamos ser bem claro. Né? Quando tem membro do governo que fala em globalismo, esse cara está falando do quê? Né? Existem muitos significados ao longo da história para o termo globalismo, mas o globalismo ao qual eles se referem é uma teoria conspiratória segundo a qual o mundo está dividido em 3 blocos distintos. Os comunistas do bloco eurasiano, o bloco ocidental, né, Estados Unidos e tal, e o bloco islâmico, interessado em dominar o mundo com a sua religião. Essa teoria conspiratória inclui elementos malucos, como uma religião biônica mundial, que seria utilizada pelos comunistas como anti-fé, como anti-religião, para afastar a gente da fé cristã, católica, etc. Né? E essa religião biônica ela ia permitir o aborto, né? e todas essas coisas que mexem aí com a cabeça desse povo. Né? Não, é um aborto com pura e simples maldade, não é? Isso, essa é a ideia. Então, essa é a vertente do globalismo conforme concebida no Brasil. Note que essa teoria da conspiração, o histórico dela mostra, ela é coisa velha. Né? Ela é coisa velha, lá dos Estados Unidos e tal. Foi readaptada aqui no Brasil. Onde passou a ser levada a sério por membros de um governo. Né? Então, quando o pessoal fala em marxismo cultural, né, nesses termos, o marxismo cultural, gente, está do lado de religião biônica mundial, está do lado de comunistas do bloco eurasiano, está do lado do O Consórcio, uma instituição secreta formada pelas famílias mais ricas da humanidade. Muito secreta, você sabe. Muito boa pergunta. Então, eu não sei se esse pessoal financia professores, né? Eu parece nunca vi um negócio desse. Eu não sei. Onde é que está esse dinheiro? Eu não tô vendo. Tá fora do consórcio. Eu não sei se esse pessoal compra o pacote conspiratório completo, né? Conforme concebido aqui no Brasil, estruturado aqui no Brasil. Eu não sei se o pessoal compra todos esses elementos, né? Mas de boa, Schwarzer, tanto faz. Porque está extraindo elementos dessa teoria conspiratória para nortear políticas públicas. Pega o corte recente, ou o anunciado corte recente, porque vai saber, pode ser só um anúncio que não se concretiza, como muita coisa no Brasil. Né? Eu estou falando do corte no ensino das humanidades, em especial na filosofia. Né? Aquilo ali não está embasado nos dados. Quando você pergunta para a CAPES e CNPq, tem pouquíssimos recursos aplicados nas humanidades. Né? Não chega perto da metade de ciências da Terra, segundo o número lá do CNPq. Então, se não se baseia nos dados, está baseado no quê? Está baseado em ideologia. Sim. Essa ideologia está estruturada a partir do quê? De um pacote conspiracionista maluco, cara! Maluco! Então, é disso que se trata, né? De sanidade. Não, eu tô rindo aqui. Que é o melhor que eu posso desejar pro meu país nesse momento. Sanidade. Não, eu tô rindo aqui. Né, mas de nervoso, né? De nervoso, sabe? Porque a gente acompanha essas coisas, né? De perto, a gente trabalha com... Vocês também trabalham com educação. E a gente vê essa demonização mesmo da educação, demonização do professor, das instituições de ensino. E isso abala muito a criação do senso crítico, como você falou. Como a pessoa vai... ter um filtro para a teoria da conspiração se ela não tem um senso crítico. Né? E cada vez mais que nem você atacando áreas como filosofia e todas as matérias que fazem a pessoa questionar as coisas ao termo dela, acaba colaborando, né? E aí a pessoa abraça essa teoria do... Como é que é? Bionicão? Religião biônica mundial, cuidado! Ela está aí para convencer você de que o aborto é natural, essas coisas. E viabilizar um governo comunista global, que é o que torna essa teoria conspiratória, ou a versão brasileira dela, né, muito chata.
Em alguns pontos, você sabe que ela se parece muito com o 1984 do George Orwell, porque lá como cá, o mundo também se apresenta dividido em 3 blocos. É verdade. Risco de dominação global, falta de liberdade para opinar e agir, né? Então, é muito parecido. A diferença é que 1984, a obra ficcional do George Orwell, é um livro instigante, interessante, que mantém o leitor interessado do começo até o fim. Já a teoria da conspiração globalista, conforme parida no Brasil do século XXI, ela é um negócio muito chato, porque os comunistas sempre ganham. Não, acho que é engraçado, né? Esses comunistas são muito incompetentes, porque eles têm uma estrutura mundial dinheiro, o consórcio. E eles não conseguem, sabe? Tipo, não conseguem dominar o mundo, que nem governo do PT, comunista e tal. Foram quantos anos? 13 anos de governo do PT? Por aí, né? Por aí. E nunca veio a Revolução Comunista. A ditadura não chegou, a ditadura comunista. Né? Eles estão sempre chegando. Em algum momento, assim, eles tropeçam e não chegam, sabe? É muita incompetência, meu Deus. Então acho que a gente pode parar de ter medo, né? Porque eu acho que não vai. Eu acho que não vai rolar. Acho que não vai rolar, não. Deixa eu ver a próxima pergunta que eu separei aqui. Eita. Bom, já tá falando de comunismo. Aqui no canal, muitas pessoas... por conta de algumas opiniões que eu tenho, que são tidas como progressistas, como LGBT, cotas, o que mais que eu falei aqui? De arte. Falei do corte da verba para o Ministério... Não, o encerramento do Ministério da Cultura, uma coisa assim, ou da Secretaria da Cultura. E por conta dessas opiniões que eu dou aqui no canal, as pessoas me rotulam como comunista. Né? O comunista que vende camiseta, aliás, compra isso aqui na Chico Rei, tá baratinho, tá na promoção. É o comunista que vende. E tipo... Por que o cara como o Schwarzer, que tá se dando bem no capitalismo, ia querer o comunismo agora? Não, as pessoas sabem. E eu percebo que... Se chegasse o comunismo aí, de repente ele tinha que dividir o que ele tem com a gente. Aí também não sei se é viável, se ele vai querer, entendeu? Mas sim, eles me rotulam. Então, gente, o Schwarzer não é comunista. Inclusive o capitalismo tá fazendo bem pro Schwarzer. Eu vou falar, o livro dele tá indo bem. Ixi, agora a galera disse que vai me xingar. Mas, então, aí o que acontece é que o Meteoro também é classificado como esquerdista, esquerdopata, esquerdalhas, não sei o termo. O pacote todo. E por se preocuparem com questões que, na verdade, não deveriam ser vestidas por uma ideologia política, e sim uma questão de bom senso. Você se preocupar com o próximo, independente do sexo, religião e opção sexual, deveria ser uma coisa natural das pessoas. Mas não, elas classificam isso e demonizam isso porque falam que é coisa de esquerdista. Como vocês lidam com isso? Me ensinem, me ajudem a ter calma. A gente não pode hostilizar ninguém de volta. É o que a gente pensa. Sim. Então, as pessoas que propagam essas teorias conspiratórias, eu dei a lista delas aqui, o globalismo, o marxismo cultural, elas também estão sendo ensinadas assim, Schwarzer. Se a pessoa com quem você está dialogando não acreditar aí no globalismo e no marxismo cultural, é porque essa pessoa é comunista. Se essa pessoa é comunista, você pode xingá-la. Xingue. Juro, a orientação é essa. Xingue, hostilize. Aqui é diferente. Vamos conversar. Eu preciso entender por que as pessoas estão acreditando nisso. O que está acontecendo? O apelo é a sanidade e não a dominação de um viés ideológico sobre o outro. Né? É só para que a gente continue tendo certeza de que se vacinar faz bem. Sim. Né? De que estudar é legal, entendeu? Porque tem um termo até para tirar a credibilidade da academia, que é o establishment acadêmico, que é para dizer que os professores são todos doutrinadores, à esquerda, aos comunistas do bloco eurasiano lá e tal. Então, tem um poder assim, de dominação que... que eu falei. Jamais o apelo é a sanidade. Quem acredita em marxismo cultural, acredita, você sabe no quê? Acredita que professores universitários, notadamente a partir da Escola de Frankfurt, né, estruturada a partir de uma mistura lá de psicologia, múltiplas ciências ligadas à sociedade e tal, professores universitários são capazes de dominar o mundo. Isso não faz o menor sentido, porque o professor universitário, ele não domina nem o número de aulas que ele tem que dar.
Ele não pode escolher nem isso. Que poder. Ele não controla nem isso. Você é poderosa! Cuidado, você vai destruir o mundo. Ele não controla nem o dia em que ele dá aula. Quanto mais o planeta inteiro. Consigo controlar minhas cadeiras que tem dentro da sala. Se vocês conseguissem controlar alguma coisa, vocês não falariam greve. Como precisassem, né? Exatamente. Então é disso que se trata. Todas essas coisas, elas estão definindo políticas públicas no Brasil, né? Cabe a gente, a quem comunica e se sentir impelido por uma razão ou outra a entrar, né, nessa discussão, a entender o que é verdade, o que é ficção, da onde veio a ficção e com que propósito veio. Né? É sobre isso a história, não é... Também é legal, assim, tentar... Eu sei que o sangue ferve, né, quando a gente ouve determinadas coisas, mas é legal tentar entender de onde vem, né, a crença na teoria conspiratória e que envolve essa coisa, esquerdista, falou em direitos humanos, esquerdista, falou em, por favor, não matem as pessoas, esquerdista, né, esquerdista, é comunista, não sei o quê. Talvez isso venha mesmo de uma sensação de medo, né, de um mundo que se torna cada vez mais complexo, cada vez mais desafiador, cada vez mais difícil, está acontecendo uma porção de coisas, tem mudanças climáticas, movimentos migratórios, crises econômicas, e as pessoas talvez vão buscar, assim, na teoria conspiratória, por incrível que pareça, assim, a ideia de que tem um grupo secreto de professores... Querendo matar o status quo. E tal. Essa crença, ela é apaziguadora, porque dá para a pessoa a sensação de que, olha, eu entendo o que está acontecendo, né? Existe um inimigo muito claro que eu devo combater, e é isso que explica tudo o que está acontecendo. Então, é uma tentativa de se agarrar em alguma coisa, assim, e que ela possa compreender e que explique por que o mundo a desafia e o que deve ser feito para combater. E talvez a gente possa olhar, assim, com um pouco de carinho também para isso e começar a pensar, na real, assim, o que a gente pode fazer para aplacar esse medo e para conseguir, né, que a teoria conspiratória não seja, assim, uma coisa tão atraente, né? Existe um grupo pequeno, relativamente, eu imagino, dentro da sociedade brasileira, que compra o pacote completo, conspiracional completo, né? Só que a atuação desse grupo, né, consegue deixar uma sociedade inteira com medo de uma ameaça comunista, gente, que não existe. Não existe. Nossos problemas são de ordem prática, não ideológica. Um país com 14 milhões de desempregados está preocupado com a revolução do proletariado. O trabalhador não tem nem o que comer, quanto mais fazer revolução. Pelo amor de Deus. Então é sobre isso. É sobre isso. Vamos olhar para as questões práticas, né? Imediatas, e são várias, né? Sim. Complementando o que ela disse, isso é super importante. Esse pacote conspiracional, seja comprado por inteiro ou apenas elementos retirados dele, tipo o marxismo cultural, o globalismo, essas coisas todas, isso oferece uma certeza sobre um mundo que é complexo. Todas essas teorias, note, são simplificadoras. Sim. O globalismo divide um mundo, cara... Relações internacionais é um campo complexo. Sim. Reduz isso a 3 grupos. Que fácil de entender, qualquer um pode entender. E a pessoa vê e até se sente inteligente. Nossa, eu estou entendendo coisas que as pessoas não entendem. Exatamente. Tem isso. Então, tem um segredo. E está aqui no meu bolso, no meu celular. Ninguém. Chegou aqui para mim, eu sei essa informação. Tem um lance do pessoal. Tem uma sedução nisso. Sim. Uma coisa que eu percebo muito sobre a Terra plana, por exemplo, é que, tipo, por muito tempo o meio acadêmico e divulgadores até fizeram piada com a Terra plana, faziam piada, não tentavam responder as questões. Parecia inofensivo, né? Exato. Então, quando alguém vinha, Terra plana, você é um imbecil, não sei o quê. Por que não explica, então, por que a Terra é esférica? Provas práticas, né? Explica a relação dos satélites com o seu GPS. Entendeu? Eu acho que parte dessa arrogância, talvez, da galera acadêmica, em responder questões que eram tidas como absurdas, alimentou. Eles nem respondem porque eles nem têm o que responder, sabe? Isso. O afastamento. Entre a academia e o
cotidiano, talvez também seja parte disso. Não pode começar a aproximar o conhecimento acadêmico das pessoas e começar a permitir essa permeabilidade, assim talvez as pessoas entendam que a universidade não tem o poder que elas acham que tem, né? E comecem a entender que o que está se fazendo ali é um trabalho, né? Não é nada muito mágico e dominador, entende? E essa coisa que você falou do medo, eles precisam ter o medo para conseguir apoio, né? Se você não cria a doença para depois vender a cura, como é que você vai crescer e chegar na massa, né, no todo? Bom, então eu tenho agora uma pergunta, não preciso nem ver, mas eu vou olhar porque eu tenho um toque. Mas a última pergunta é: qual é o objetivo do Meteoro além de fazer a Revolução Comunista? Não, brincadeira, pessoal. Falando sério aqui, não tenho compromisso com revolução nenhuma. Gente, revolução não é brincadeira. A ordem social vira toda de cabeça para baixo, tem gente que morre e tal. Nenhuma geração quer viver, se parar para pensar direitinho, quer viver uma revolução. Às vezes é melhor escamotear e deixar para a próxima. Né? Hoje não, obrigada. Evoluir devagar com o que já foi construído anteriormente e tal. Então, o nosso viés é assim, o da busca do entendimento, né? Laços foram rompidos, né? As pessoas que acreditam nessas coisas todas que a gente mencionou aqui, elas estão sendo ensinadas a responder xingando de novo, né? E taxando aquele que... Porque é uma questão de fé, acreditar no globalismo, no marxismo cultural, tudo isso é questão de fé. Então quem não acredita nisso, que não pode ser discutido porque é questão de fé, é burro. Aí você xinga, né? Nivela por baixo aquela pessoa. Então, assim, a gente não pode agir da mesma forma, né? Não há solução possível que não seja através do diálogo. Como é que vai se restabelecer o diálogo com essas pessoas que foram radicalizadas a ponto de, assim, perder vínculos com a realidade mesmo, né? Deixa de viver num mundo com várias nações para viver num mundo dividido em 3 blocos e sob ameaça permanente de um bloco comunista. Como é que é isso? Né? Então, como é que a gente passa a viver no mesmo mundo? Porque a gente não está vivendo. Nós estamos sendo arrastados para esse mundo ficcional aí. Resta demonstrar ponto a ponto que essa construção, Schwarza, é distópica. Né? Olha ao redor, olha para o que está acontecendo, olha para os dados da realidade imediata. Né? Olha, sei lá, para a economia brasileira. Baixou o número de desempregados aí, quando a gente começou a acreditar se não no pacote todo, pelo menos em itens do pacote conspiracional. Será que ajudou alguma coisa? Acho que não. Né? Então, vamos tentar estabelecer diálogo e tentar viver na mesma realidade. Acho que essa é a proposta da gente. Falta, talvez, começar a incentivar esse exercício de olhar para as coisas mesmo, né? E de tentar, eu sei, é difícil, né? Quando a crença está tão instaurada, assim, é possível que você olhe para algo que está na tua cara, assim, e você diga, não, isso não está acontecendo assim, isso é desse jeito, né? Mas acho que é um esforço que a gente não pode parar de ter. Você para olhar para a rua, né? A quantidade de pessoas morando na rua. Você tem visto mais pessoas? Né? Saia hoje na rua e conte quantas pessoas. Olhe para as pessoas que você conhece, quantas perderam emprego, quantas estão em dificuldade. Então, começar assim, sabe, vamos... É um exercício de acordar e botar o pezinho no chão, sentir, né? Sabe aquela coisa quando você está fazendo relaxamento? Sim. Começa a sentir a ponta do pé, agora a ponta dos dedos. Acho que tem que começar a fazer isso, né? Sair um pouco do virtual e tentar ver o que está acontecendo. Que nem o lance do kit gay, que tentaram vender, que é um kit que não existia. Aí se pergunta para essa galera toda que ficou compartilhando essa história, você já chegou a pegar esse kit gay na mão? O seu filho já chegou a falar... Não tem, porque não foi aprovado. Não foi um negócio que não foi pra frente, entendeu? Mas cadê o kit? Cadê o kit? Só tá na mão do cara. Não, porque a filha da vizinha da minha tia disse que na escola. Cadê o kit? Mostra esse kit. Traz aqui, eu quero ver qual foi a escola que tinha o kit. Então vamos parar com essa loucura. Entendeu? Não tem muito critério, né, pra o que é verdade não. Que nem eu sempre falo aqui no canal, né? A verdade se tornou algo subjetivo. Cada um acredita na verdade que achar melhor, que mais condiz com as convicções dela. Bom, então,
Vamos finalizar aqui o papo, porque, olha, já estamos aqui seguindo o exemplo do Pirula, quase 1 hora de vídeo. Quanto é um Pirula de duração? O Pirula de duração é 60 minutos. 60 minutos? Acho que é isso. A gente nunca sabe, a gente pergunta. Há muitas controvérsias. Há controvérsias, né? Porque também tem a dilatação do tempo, enfim. Mas foi um papo bacana, né? A gente já troca figurinha já há algum tempo aqui no YouTube. E hoje eu tive a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente e vocês são amores de pessoas. Né? Vocês são o que eu vejo no canal, vocês não são só o personagem, vocês são aquilo mesmo, lá é a essência de vocês. E eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de trocar essa ideia e de também mostrar o lado de vocês pro meu público, porque, como eu disse para vocês em off, tem uma galera que até não gosta muito que eu promova o canal de vocês, porque acha que é um canal esquerdista. E vocês viram que eles falaram aqui. Deixa eu pedir isso. Eu não peço nada pro nosso público, eu vou começar a pedir pro teu. Não chamem o Schwarza de esquerdista porque ele conversa com a gente. Porque não faz o menor sentido. O Schwarza é dado ao diálogo. Tem amigos de um espectro político que poderia ser considerado avesso ao nosso. Sim. Né? Do campo da social-democracia. E dialoga com todo mundo. E é bonito o exemplo do diálogo. É isso que todo mundo tem que reaprender. É legal dialogar. Xingar é feio. É isso. É assim que o mundo tinha que funcionar. Deveria. Tava indo bem. Porque quando a gente tinha isso bem estabelecido. A gente desaprendeu a relacionar com o próximo, né, cara? É isso que acontece. Que nem você falou, tem pessoas que trabalham comigo aqui no background do Poligonautas que têm pensamentos bem divergentes dos meus. Mas eu respeito. Sabe? Dá pra coexistir. Veja que pensamento radical, você respeita. Pois nesse exato momento, nesse 2019, não tem ideia mais radical, mais assintosa do que essa. Dá pra viver, dá pra conviver, dá pra se respeitar. A gente só precisa estar na mesma realidade, gente. Isso é fundamental, senão fica difícil. A gente só tem que pisar no mesmo chão, respirar o mesmo ar e ter consciência disso. Pelo menos habitar a mesma realidade. Né? E esse desejo de eliminação, porque todas essas ideias acabam nisso, né? A necessidade de eliminar o outro. De eliminar a ameaça. Veja como é isso. Ó. O inimigo é o comunista. Veja que coisa. O que é o comunista? Ele quer roubar a minha propriedade. Além disso, ele parece aí que é gaysista. Quer me forçar a práticas sexuais com as quais eu não compartilho. Não concordo. Então, né? Além disso, quer abortar. Né? Então, soma-se essas características, cria-se um inimigo tão monstruoso, mas tão monstruoso, que toda e qualquer violência pode ser cometida contra ele. Por isso que orienta-se a xingar essa pessoa identificada como comunista. Né? Pois bem, a gente está aqui. A gente não quer que você aborte nada. A gente não quer que você transe com nada nem ninguém, fora aquilo que você quiser. A gente não quer nada disso. A gente quer a tua liberdade. Né? Para tudo. Menos para oprimir a existência do outro. Porque não é pedir muito. Não é? É assim que deve ser. Né? Inclusive as nossas existências aqui, se possível, se puderem reconhecer que nós temos o direito de existir, em geral a gente fica feliz. Em geral. Então... Mas principalmente é do Schwarza, coitado, que veio aqui ajudar a gente, dá um espaço pra gente aí. Não, eu faço com todo prazer, pessoal, porque o trabalho de vocês é um trabalho muito de qualidade. E se vocês querem conhecer mais o Meteoro Brasil, um canal super... É que eu falei, é um canal que eu me apaixonei de primeira vista, é um canal super sensível, que aborda temas sociais com uma delicadeza e com uma atenção muito grande. Então tá link aqui embaixo na descrição do canal deles, siga lá que vocês não vão se arrepender, eu maratonei o canal deles, né? E tá aí a recomendação. E mais uma vez eu agradeço aí pelo papo. Obrigado, Schwarza. Né? E sempre que quiserem, parecer a casa tá aberta, apesar que eu tô na casa de vocês. Mas quando vocês forem... é verdade. Mas quando vocês forem para São Paulo, vocês podem gravar o seu vídeo lá e falar que a casa de vocês, eu estou fazendo um Inception aqui. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Quer dar um recado final pro pessoal? Convivam! Convivam! Né? É isso. Um grande abraço. E hasta!